mês é de férias e se você pensa que só as crianças estão interessadas na diversão, tá muito enganado, né, doutora Alessandra? Sim, Elaine, tem aquelas crianças de patas, peludos, que amam brincar o tempo todo. O ano inteiro, O né? ano inteiro. Esse é o assunto do nosso Papo Animal de hoje. Vamos falar dos brinquedos? Porque cada vez que a gente entra numa loja, numa casa de pet, esse corredor só cresce. Sim, eu não sei se você já foi em algum pet shop grande, mas é uma infinidade de brinquedos. Parece uma loja de brinquedos. Uma loja de brinquedos e cada um com a sua função, cada um com a sua textura. E é muito importante conhecer esses brinquedos, para que eles servem. Vamos começar falando dessa história da textura. É isso? O animal escolhe pela textura? Sim, é muito interessante porque tem animais que não gostam de um brinquedo duro, por exemplo. Ele gosta de uma pelúcia, ele gosta de um brinquedo mais leve. Muito importante também entender o tamanho do animal. Então, às vezes você dá um brinquedo pesado para um cachorrinho de 7 quilos, ele não aguenta carregar. Então, isso tudo tem que conhecer para entender. E cada brinquedo tem uma função. Claro que todos divertem, mas está além da brincadeira, né? Além da brincadeira. Temos brinquedo, por exemplo, Elaine, que ele está brincando, mas ao mesmo tempo ele está desfiando e ele serve como um fio dental. Olha que interessante. Olha isso! E a gente sabe que a limpeza, né, dos dentes dos pets é um desafio para os tutores. Muito. E corre o risco do tártaro dominar ali, né? Isso. Quais são os riscos depois? Uma gengivite, uma inflamação da gengiva, a perda do dente, até dor. problema cardíaco, né? Exatamente. Ele tem 2 nós na ponta, onde serve como mordedor, no formato de um osso, mais ou menos. Imagina um ossinho, um osso, onde ele pode abocanhar no meio e ele pode morder nas laterais. E aí vai desfiando. E aí na ponta desses nós tem uns fiozinhos, onde ele vai desfiando e aquilo vai entrando e vai limpando. Eu já vi também que os robozinhos estão em alta. Isso seria voltado mais para aquele pet que passa a maior parte do tempo sozinho, desenvolve uma certa ansiedade por separação, porque ele gera uma interação. É uma interação artificial, mas é uma interação, né? Elaine, a tecnologia entrou nos brinquedos dos pets também. E ele tenta compensar essa ausência do tutor. Nada comparável com a presença do tutor, mas ele sim, ele diminui um pouco a ansiedade, ele acalma um pouco. Então, também tem aquele brinquedo que é o lançador de bolinha, não sei se você já viu. Eu só sei que em casa ficar tirando a bolinha, chega uma hora que a gente cansa, o meu haja adora, braço, né? E esse lançador é É sensacional. uma novidade, muito Fica ali o interessante. dia inteiro jogando. Claro que o animal precisa ser treinado, precisa um pouco de paciência para ele entender como funciona o brinquedo, mas é encantador ver o lançador de bolinhas e o pet correndo atrás da bolinha e trazendo novamente para o brinquedo. Isso tem tudo a ver com a questão da obesidade, do movimento. A gente sabe que cada vez mais os pets estão em apartamento, né? Aumentou muito o número de moradias verticais, né? Sim. O brinquedo tem essa função de promover o peso ideal também, colocar o pet para se movimentar? Isso, ele faz acontecer, né, Elaine? Os pets também precisam ser estimulados. Às vezes, você sabia que até mesmo na casa, eu tenho uma folgadinha lá em casa. Ela só sendo estimulada, tem quintal, tem jardim, mas ela não quer saber de sair do cantinho dela. Tem então, preguiça. às vezes você precisa estimular e o brinquedo é uma excelente opção. E ele só trabalha essa questão de peso, obesidade ou estimula além disso? Faz bem para quê? Ele vai além. Animais que têm aflorado a agressividade, às vezes até por maus tratos, o brinquedo acalma, tira a ansiedade. Já vi animais que estavam praticamente condenados e serem tratados com brinquedos focados, muito interessantes, e o animal abaixou o nível de agressividade por conta dos brinquedos. O brinquedo trabalha o humor do animal. Isso. Tem até brinquedo anti-estresse, né, doutora? Brinquedo anti-estresse, acalma a ansiedade, tira o estresse, a obesidade, enfim, só benefícios. Outro dia eu vi um tapete interativo que lembra muito aqueles tapetes que os bebês usam muito. São coloridos, cheios de estímulos. Conta um pouquinho sobre esse tapete. Esse tapete também ele é uma forma de estímulo, ele tem várias texturas, então basicamente ele tem tudo ali naquele tapete.
tem o apito, ele tem a cordinha, ele tem vários tipos de textura, então é uma grande brincadeira para o animal. A gente tem aqui algumas opções. Vamos falar dessas que são Vamos. mais conhecidas e que às vezes as pessoas não imaginam o que está sendo trabalhado? Sim, vamos Esse lá. comedouro aqui que parece um labirinto, o que é isso? Então, esse comedouro é para principalmente esses animais que ficam sozinhos e acabam descontando na comida, por exemplo. Então você tem que reduzir um pouco a comida, você coloca no brinquedo e ele demora mais tempo para pegar o petisco, pegar a comida e Come não vai mais naquela devagar, ansiedade, né? come mais devagar Vira e uma vai, brincadeira vira uma a brincadeira hora e de vai comer. diminuindo a ansiedade e o estresse do animal. A bolinha que a gente coloca a ração dentro já é bem conhecida, mas essa é diferente. Ela tem um som, então um som muito agradável, não é aquele apito estridente. E tem alguns animais, Elaine, que não gostam do apito. Olha isso. Então, por exemplo... Bom, se eu fosse pet, gente, confesso, eu não ia gostar. Quando em casa as crianças escolhem esse, eu falo, não, esse faz muito barulho. Eu tenho uma vira-latinha, a Lilica, ela não gosta. Então, quando a gente faz o som do apito, a carinha dela é tipo assim, vai começar? Paro de brincar. Tô fora, tô né? fora. E esse é só para ração, doutora? Esse é só para ração, mas nós temos no mercado um também muito legal, vira um sorvetão. Você pode congelar o patê com a ração dentro do brinquedo. Olha isso, Congela. gente. Sorvete de pet pro verão, pras férias. E aquele animal que é muito agitado, esses casos de agressividade, ele passa o tempo lambendo aquele sorvete e ele vai acalmando, ele vai ficando menos ansioso. O brinquedo, ele é muito usado para o reforço positivo, né? Tem muita gente que pensa que é só o petisco, que é só a ração, mas o brinquedo, ele é um reforço para o comportamento positivo, não é isso? Ele é um estímulo para tudo isso, ele só tem benefícios. É uma compensação, E é uma compensação. Né? Para treinamento é fundamental, então. Muito. Sabe uma coisa também que me chamou muita atenção? Os circuitos. Eles parecem verdadeiras, assim, academias improvisadas, né? A gente tem o treino funcional para os humanos. Eles têm esses circuitos e os circuitos são cada vez maiores, né? O agility, que é um esporte para o pet. E isso agora virou, assim, muito, muito usado. Tem lugares que já tem em parques. Shoppings, né? Condomínios já têm estudado, alguns condomínios e têm colocado. Então, de verdade, é um investimento maravilhoso. Inclusive, os projetos atuais de moradia incluem o playground de pet, né? O espaço ali de convivência de pet. Bom, então a gente falou de brinquedo que serve para manter o peso, de brinquedo anti-estresse, de brinquedo que compensa a ausência, mas vamos falar do brinquedo também que trabalha o desenvolvimento do pet de forma mental, né? Os gatos, por exemplo, o que eles preferem? Bom, gato, quando se fala em gato, muda tudo. Eles amam altura, eles têm necessidade, porque são felinos, eles gostam de estar por cima, isso traz segurança. Então, nós temos modelos de verdadeiros parques para gatos, né? Que você pode fazer em casa, numa parede, prateleiras, nichos, eles gostam de ficar escondidos, arranhadores, que são verdadeiras mansões. Ou seja, e protege nossos móveis, nossos sofás, Isso. nossas cadeiras, né? E quando a gente fala de altura, é só o nicho e a prateleira ou já tem alguma coisa curiosa, nova, assim, diferente? Temos agora um brinquedo muito legal, Elaine, é uma luva, você coloca na mão e cada dedo, ela tem um pingente, uma peninha, uma bolinha e você em pé mesmo fica ali brincando com os seus dedos e o gatinho embaixo curtindo o brinquedo. Eu já vi rede também para gato, é isso mesmo? Redinha, como se fosse rede, uma miniatura. Da rede que a gente conhece. Aquela rede do Ceará, do Nordeste, a coisa mais linda. Eles amam ficar intocados na rede. Até porque eles precisam dormir mais, então acho que tem altura e depois vai lá e aproveita a soneca, né? Isso mesmo. Toca também? Toca, adoram ficar intocados, né? Caixas improvisadas você pode utilizar e eles adoram isso. E aí me conta uma coisa, o que a gente pode fazer em casa? Porque às vezes esses brinquedos são um pouquinho caros, nem todo mundo tem a mesma condição. Tem alguma dica do que a gente possa improvisar em casa e até um alerta daquilo que a gente não deve fazer de jeito nenhum? Isso é fundamental conhecer e entender.
Por exemplo, essa ideia da luva. Você pode pegar uma luva que você não usa mais, colocar uns brinquedos que já estão mais passadinhos, uma peninha, mas é importante entender que eles têm que ser muito bem fixados, colados, amarradinhos, tudo para ter segurança. Nós temos que pensar na segurança. Já teve 2 casos nessa jornada aí de como médica veterinária da pessoa da chupeta. Então você tem a impressão que ela está chupando, o pet está chupando e na verdade ele está mordendo aquela borracha. E aí engole a borracha. Sabe uma coisa que eu já vi também? É garrafa PET. Os cachorros adoram, né, morder uma garrafa PET. Você joga, eles vão buscar o plástico. Também é perigoso, é ruim para a saúde? Uma dica legal é, primeiro, você tem que tomar cuidado com a tampinha. Tampinha é um perigo. Então, tampinha também pode ser evitado. Ou tirar ou passar uma fita, lacrar bem. Outra ideia legal é você colocar numa meia velha. Sabe aquela meia que some em casa, que você não acha o par? Você veste a garrafa, dá um nó bem apertado na ponta, fica seguro e o barulho diminui também, porque garrafa PET batendo em casa não é fácil. E o plástico pode fazer mal de tanto morder aquilo? Você vai trocando e a meia protege, então fica seguro. Com certeza é um brinquedo seguro. Uma curiosidade, eles enjoam dos brinquedos como as crianças enjoam dos brinquedos? É bom de vez em quando dar uma variadinha, trocar, né? Tem até caixas de brinquedos que hoje em dia chegam, né, de época em época, como aquele clube de livro. Então chega lá a caixinha dos brinquedos do pet para aquele mês ele ter. Gente, é impressionante incrível, como cresce, né? Muito, as ideias não param de surgir. Pois é. Significa, gente, que brincadeira é coisa séria. Então aproveita essas férias, se informe e escolha aquilo que de fato vai fazer bem para o seu pet.